Boa tarde, tudo bem pessoal? Como é que vai? Essa é mais uma aula de eletiva de teatro, né? Estamos fazendo, tá? Na, na última aula a gente falou um pouco do teatro grego, né? Que é a forma mais moderna de teatro. Nos dias de hoje, essa forma mais acabada de teatro que a gente tem vem da Grécia. Porém, o teatro começa lá nas cavernas, né? Em volta do fogo, nas encenações ali da caça que fizeram no dia. Bom, então, o teatro ele é mais velho que a roda, literalmente, tá? Começa lá em volta da fogueira. Assim que o ser humano começa a desenvolver as ferramentas, comer um pouco melhor, né? Ele já desenvolve as ferramentas, o fogo, a tecnologia do fogo, começa a fazer o mundo simbólico na parede das cavernas, né? Que depois vai virar escrita, tá? Então o teatro ele é isso, na próxima aula a gente vai trabalhar, nas próximas aulas a gente vai entender um pouco mais esse teatro das cavernas, né? Porém, o teatro da forma que a gente conhece hoje, ele é um teatro que vem da Grécia, como nós vimos na última aula. A forma da tragédia, né? As máscaras. No Egito já tinha teatro ali, uma encenação fúnebre para passar a vida do faraó pro mundo espiritual, né? Então você tem encenações ligadas ao ritual religioso, né? Dos sacerdotes. Assim como ainda nas cavernas ali, as encenações elas são feitas para divindades, né? Ainda nas cavernas, o teatro geralmente ele trata de questões do cotidiano. Então, você encena a caça do dia, tudo isso. Só que logo depois já começa a ter um enfoque numa ideia de ritual religioso. Então você vai fazendo rituais ali que servem da caça no dia a dia, porém esses rituais eles já servem meio que para pedir proteção, etc, tá? Já vão tendo cada vez um caráter mais religioso. Esse caráter religioso ele começa a perder o foco de ritual já na Grécia. Então na Grécia de início é um ritual também, né? É um ritual para o deus Dionísio, tá? E desse ritual para o deus Dionísio, que são as festas dos ditirambos ali, esse ritual que de início é para o deus do vinho Dionísio, vai dando espaço para encenações com temas mundanos, tá? Com temas próprios da Grécia, com temas próprios de Atenas, como a gente viu na última aula, tá? Então lá de Atenas, a gente vai vir aqui para o teatro brasileiro, tá bom? Então quais são as características do teatro O Alto da Compadecida, tá? Vocês lembram que a temática grega é uma temática que leva em consideração sempre destino, questões como liberdade, destino, né? E a trajetória de um rei, a trajetória do Édipo, por exemplo, quando ele conversa com o oráculo e o oráculo fala para ele, né, que ele vai matar o pai e casar com a mãe, tá bom? Então, junto com os slides, vai no final questões sobre as aulas, tá bom? Então, O Alto da Compadecida, ele é a obra-prima do escritor brasileiro Ariano Suassuna, tá? Foi escrita em 1955 e levada a palco pela primeira vez em 1956. No Teatro Santa Isabel, tá? Então, O Alto da Compadecida é uma peça dividida em 3 atos e tem como pano de fundo o sertão nordestino. A obra foi uma das primeiras produções teatrais
e carrega até hoje uma forte tradição popular. Então você nota aí que a temática do teatro moderno, o Alto da Compadecida, ele é um teatro moderno, tá? Esse teatro, ele tem uma tradição popular, um apelo à linguagem popular. Na Grécia, o teatro ele era popular? Não, né? Na Grécia, o teatro ele era frequentado pela elite ateniense, ou pelo menos por aqueles que não eram escravos, tá? Então, a temática em Atenas geralmente eram temáticas ligadas aos reis, aos nobres, né? A disputa ali entre um rei e outro, entre um sucessor de rei e outro. Eram temáticas sempre ligadas à sucessão de poder, né? Então a temática que nós vemos no Alto da Compadecida é uma temática moderna, porque é uma temática que não trata das questões das elites, tá? Trata ali da vida do povo, né? Então, religiosidade, as questões da religiosidade, questões regionalistas, né? A própria forma de falar. Então você vai ter ali a forma popular, né, de escrita, tá bom? Os personagens humildes, né, são vítimas ali da opressão provocadas pelos coronéis, pelas autoridades religiosas, pelos donos das terras, né, pelos cangaceiros. Então é um povo que vive ali, né, lutando ali contra a vida miserável, né, lutando por uma forma de sustento, né. Então a temática do teatro moderno é a luta por uma vida digna, né, nas piores condições ali, né, condições muito ruins financeiramente, tá? Convém ressaltar que a peça é contada do ponto de vista dos mais humildes, né? E é com eles que o espectador ele cria identificação. Então o espectador ele não se identifica com os ricos ali da peça, né? O espectador ele se identifica com o João Grilo, o Chicó, né? Que são exatamente os mais pobres ali. Então as pessoas têm identificação com eles, né? Por exemplo, no trecho que João Grilo fala, né? Está esquecido da exploração que eles fazem conosco naquela padaria do inferno? Pensa que são o cão só porque enriqueceram, mas um dia hão de me pagar. E a raiva que eu tenho é porque quando estava doente, me acabando em cima de uma cama, via passar o prato de comida que ela mandava para o cachorro. Até carne passada na manteiga tinha. Para mim nada. João Grilo que se danasse. Um dia eu me vingo. Então você nota que são, né, a fala do João Grilo causa apelo popular ali, né? Tá? Então a linguagem utilizada na peça O Alto da Compadecida é profundamente marcada pela linguagem oral, né? Uma linguagem popular dos temas cotidianos. Na Grécia, por exemplo, os temas que eram tratados não eram temas cotidianos, né? O Édipo, a ideia do Édipo indo no oráculo, não são coisas populares, por mais que tenha um elemento ou outro, né? Então você tratava de temáticas abstratas, né? Então aqui na peça moderna você tem uma temática nova, que é a temática ligada à vida dos mais humildes. Então essas pessoas mais humildes vão ter a vida retratada ali no Alto da Compadecida, né? O Ariano Suassuna, que é o escritor da peça, ele possui um estilo regionalista,
que pretende reproduzir com precisão a fala do nordestino, tá? Então, os personagens possuem o mesmo registro de fala, né, compatível com o encontrado no ambiente do Nordeste brasileiro. Embora cada personagem tenha o seu discurso único e particular. Então, por mais que cada personagem tenha o seu discurso único e particular, você vê ali que todos eles partilham de um mesmo modelo de discurso, né, que é o modelo nordestino, né, uma forma simples. Tem as classes sociais, então você tem o padeiro, você tem o padre, você tem, né, o coronel, você tem o Chicó e o João Grilo. Porém, todos eles, nenhum deles fala de forma que você não consiga entender. Todos eles usam o mesmo registro linguístico, né, que é um registro de uma linguagem simples, né, uma linguagem direta, tá? Sem muito rebuscamento. Para além da linguagem nordestina, né, vale lembrar que uma série de elementos nos quais o autor ele investe para causar o efeito de mostrar a realidade ali, né, do Nordeste, né, dessas questões que são trazidas no Alto da Compadecida. Por exemplo, o uso de objetos típicos nordestinos, né? Então não é só por meio da linguagem nordestina que você vai transmitir a ideia dessas pessoas, né? Não é só por meio do uso da linguagem nordestina que você transmite a ideia de que a peça se passa no Nordeste. Você tem ali uma série de elementos que mostram o ambiente nordestino, né? Então você tem objetos típicos do local, né? Figurinos habitualmente usados por moradores da região, tá? Então o espectador ele emerge na história, né? Ele entra no meio da história por meio não só da linguagem utilizada, que é uma linguagem tipicamente regionalista, tá? É uma característica de todo o teatro moderno. Então você nota que os autores ali dos anos 50, dos anos 60, são autores que trabalham a temática regionalista, seja falando do Nordeste, seja falando dos quilombos, né? Falando de Zumbi dos Palmares. Sempre são peças que são... o teatro moderno ele tem como característica um teatro que traz temáticas populares, tá? Justiça social, crítica social. Você nota aí no Alto da Compadecida uma crítica social muito profunda, né? Desde a corrupção do padre até a ganância, né? do coronel, o padeiro, todos eles sempre em busca de dinheiro e poder, tá bom? Enquanto ali o João Grilo e o Chicó conseguem ainda ter uma vida um pouco mais livre de toda essa tensão, né, gerada pelo dinheiro, pelo poder. Então, de alguma forma, a esperteza deles vai levando eles para o centro da narrativa, né? Como se eles fossem aqueles que conseguissem ver as coisas de forma mais livre, né? Eles conseguem ser o centro da história exatamente pela sua esperteza, tá? Então, o teatro moderno ele tem como característica o ambiente regionalista, tá bom? Diferente do teatro da Grécia Antiga, que tinha como temática questões nobres, né, como o destino, a liberdade. Essas temáticas elas continuam existindo. Então,
ali o João Grilo, o Chicó, né? Até onde que eles têm liberdade para fazer o que eles querem, até onde que eles são vítimas do ambiente que eles vivem, né? Você nota que essas temáticas que existem desde lá do teatro antigo continuam existindo no teatro moderno. Temáticas como a liberdade, tá? Porém, a roupagem dessas questões no mundo moderno, né, vão surgir primeiro com a questão religiosa, né? Então, devido ao povo, né, nesse ambiente ser um povo muito apegado às crendices, você nota que a peça de teatro ela toca nessa questão, né, dos pecados, né, a absolvição dos pecados. Então, imitando ali as peças do final da Idade Média, que, por exemplo, citou na última aula, né, o Alto da Barca do Inferno, do Gil Vicente, né, os teatros portugueses, que eram questões que dizia respeito muito à ideia de que quem é que merece ir para o céu, né? Quem é que merece ir para o inferno? E nisso você brinca muito com a quebra de paradigmas, no sentido de que aqueles personagens sociais que todos têm como garantidos ali no céu, nessas peças vai ser questionado, né? Então você tem ali o padre corrupto, você tem ali o coronel assassino, né? O casal, né, do padeiro com a mulher dele, que é um casal que tem muita traição, tá? Você nota ali que o João Grilo e o Chicó, eles acabam no fim da peça todos absolvidos, né, dos seus pecados, né? Ali a figura da Nossa Senhora. Então a temática são as temáticas populares, né, de céu, inferno, não só, né, a questão do dinheiro, né, que é escasso nesses lugares. Então você nota o Chicó e o João Grilo fazendo de tudo para tentar ter uma vida melhor, né? Não só eles, todos ali vivem ali em torno da questão do dinheiro, que é muito escasso. E pelos personagens principais, você nota o quanto é complicado e difícil viver naquele cenário, tá? Então a temática do teatro moderno, tudo é questão de temática, né? Se na época das cavernas a temática era a caça, que eles exerciam durante o dia, né? A temática da Grécia Antiga eram coisas em volta da mitologia grega, né? Então a questão do teatro é muito a temática, tá? A estrutura geral do Teatro Alto da Compadecida é uma estrutura que ela carrega em si muito do teatro clássico, né? Então você tem elementos da comédia, do drama, da tragédia, né? É um teatro trágico, né? Dramático. Então você tem ali discursos com relação à pobreza, por exemplo, de forma muito dramática, tá? Temas regionalistas, crítica social, tá bom? Essas são as características fundamentais do teatro moderno, da qual a peça O Alto da Compadecida faz parte, tá bom? Do teatro moderno. Bom, então, no final dos slides que serão enviados junto com esse vídeo, vocês vão ver que no final dos slides existem exercícios sobre tudo isso que a gente tratou, tá bom? Então vai os slides com informações sobre o assunto dessa aula. No final dos slides há questões, e aí vocês entregam por e-mail, vai estar meu e-mail, ou entregam para o coordenador da escola, tá bom? Então, por hoje é só. Muito obrigado.